Hello everyone, welcome! Eu sou o João Henrique, professor de inglês, melhor aula de todas com certeza, e hoje que nós temos Simple Past and Past Continuous, passado simples e o passado contínuo. Vamos dar uma verificada aí o que temos para hoje. Então, nós temos Simple Past, nós temos Used to, que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho, Past Continuous, Phrasal Verbs, and in Question, e vamos lá. Vamos falar do passado simples. Tempo verbal para as ações em tempo determinado no passado. Vamos falar um pouquinho de regular e irregular verbs e o verbo auxiliar, o did. Vem comigo. Então vamos para alguns exemplos. I spoke English yesterday. Eu falei inglês ontem. Olha o verbo que era speak, ele virou spoke. She lived in Brazil last year. Ela morou no Brasil ano passado. Live. Olha só como é que o verbo live não mudou tanto quanto o verbo speak ali em cima. We played video games last week. Nós jogamos videogames semana passada. Olha o verbo play. Dá para olhar e ver assim, pô, com certeza é o play. Mas ele está com um ED no final. They liked to drink orange juice. Eles gostaram de beber suco de laranja. I passed my exam last year. Eu passei na minha prova no ano passado. Olha o verbo pass. Mas olhem só esse último exemplo. He drank water and ate bread. Drank é o passado do verbo drink e ate é o passado do verbo eat. Então, nós já temos aqui algumas conclusões, certo? Nós temos verbos regulares e temos verbos irregulares. Como é que a gente vai reagir, então, com os verbos regulares? Bom, verbos regulares nós acrescentamos ed, de ou ied no final deles. Por exemplo, Joe played volleyball last year. Joe jogou vôlei ano passado. She lived in England last decade. Ela morou na Inglaterra na última década. Mary studied Japanese 3 years ago. Então, a Mary estudou japonês 3 anos atrás. Prestem atenção que nós temos algumas palavras que elas caracterizam o passado simples, que é o last e o ago. Mas, olhem os verbos. Olha o verbo play. Lembra aquela regra que eu falei com vocês de acrescentar o S lá no presente simples? Aqui, no passado, é uma regra parecida. Se antes do Y vem uma vogal, a gente coloca o ED, gruda o ED, então Joe played. Se o verbo já termina com a letra E e ele for regular, você não precisa botar outra letra E, você coloca a letra T e tá bom. Mas olha só o study. O study ele termina em Y e o Y é antecedido por consoante. Então, o que a gente faz? Corta o Y fora, coloca IED. Então, nós temos aí os 3 exemplos de como nós vamos fazer com os verbos regulares. Mas uma coisa é certa, todos eles sempre terminam com ED. Então, você viu uma palavra terminada com ED, a probabilidade desse ser um verbo regular no passado simples é grande. Verbos irregulares? Bom, o nome já diz, eles são irregulares. Tem uns que ficam muito diferentes até da forma no infinitivo. She went to the movies last week. Went é o passado de go, do verbo ir. Ela foi para o cinema na semana passada. He ate all the hamburgers last night. Nossa, né? Então esse cara aí, ó, ele comeu todos os hambúrgueres na noite passada. She taught math to children. Ela ensinou matemática para as crianças. Taught é o passado do verbo teach. He thought about the problem for a while. Então, ele pensou sobre o problema por um momento, né? For a while, um momento. Thought é o passado do verbo think, pensar. She said what she wanted here. Então, said é o passado do verbo say. E he knew everything about the subject. Ele sabia tudo sobre a matéria. Knew é o passado do know, conhecer, saber. E aí, como é que a gente faz no negativo? Bom, se lá no presente simples a gente tinha o do e o does fazendo negativo com don't e doesn't, aqui no passado simples a gente vai ter o did. No caso, o bom do did é que ele serve para todas as pessoas do verbo. Então não importa se é I, you, he, she, it, we, you, they, todos eles vão usar did. No caso do negativo, você vai combinar o did com o negativo. Então did not ou didn't. Vamos olhar exemplos. I spoke English yesterday. I didn't speak English yesterday. Para aí um pouco, uma coisa importantíssima que a gente não pode esquecer. Todas as vezes que a gente usa verbo auxiliar, o verbo principal não fica no passado. Ele fica no estado de infinitivo sem o to.
Então, o verbo é, enquanto você fala no afirmativo I spoke, no negativo você fala I didn't speak. Até porque o verbo auxiliar, ele já está no passado. Tomem cuidado com isso, hein? She lived in Brazil last year. Ela morou no Brasil no ano passado. Se a gente fala que ela não morou no ano passado, she didn't live. Tá vendo que não tem o did, porque a gente não põe esse verbo mais no passado. O did já está no passado. I passed my exam last year. I passed my exam last year. Então, eu passei na minha prova ano passado. I didn't pass my exam last year. He drank water and ate bread. Então, he didn't drink water and didn't eat bread. Então, no caso, esses verbos no afirmativo que estão no passado, quando a gente passa para o negativo, lembrem-se, a gente não precisa colocar o verbo principal no passado de novo, por causa da presença do didn't. Essa mesma regra vai servir para a forma interrogativa? Com certeza. A presença do did faz com que o verbo permaneça. I spoke English yesterday. Vou fazer uma pergunta. Did you speak English yesterday? Lembre-se, quando a gente usa verbos auxiliares, principalmente para perguntas que a resposta é sim ou não, olha lá como é que começa. Did you speak? Did she live? Então a gente já começa com o verbo auxiliar a pergunta. I spoke English yesterday. Eu falei inglês ontem. Did you speak English yesterday? Você falou inglês ontem? She lived in Brazil last year. Ela morou no Brasil no ano passado. Did she live in Brazil last year? Ela morou no Brasil ano passado. Então, o did e os verbos auxiliares em geral em inglês, eles são ótimos para nós porque eles já demonstram para a gente, eles já mostram que qual é o tempo verbal, se está no negativo, se está no afirmativo, né? A ausência deles no afirmativo no caso, e se está na forma interrogativa. Então, o sistema da língua inglesa ele é muito eficiente nesse sentido. Ele ajuda muito nós que estamos aprendendo. I passed my exam last year. Eu passei na minha prova ano passado. Did you pass your exam last year? He drank water and ate bread. Did he drink water and eat bread? Vamos continuar. Então, resumindo isso tudo, temos lá na forma afirmativa, nós temos o speak, que é um verbo irregular. Então, I spoke English yesterday. Para o negativo, didn't speak. Para a interrogativa, did you speak? E nós temos o verbo live, que é morar. Ele é um verbo regular. She lived. No negativo, she didn't live. E no interrogativo, did she live? Tudo bem? Bora continuar. Nós temos os advérbios e expressões de tempo. Isso demonstra realmente que a gente está falando de passado simples. Até porque o passado simples é algo que aconteceu num tempo determinado. Então a gente tem que determinar quando aconteceu. Tem aí os exemplos que estão em vermelho. Por exemplo, I studied Japanese last year. She worked for the company in 1998. Então, eu estudei japonês ano passado. Eu determino, eu falo que foi lá naquele ano. Ela trabalhou para a empresa em 98. When I arrived home, I saw her. When? Quando eu cheguei em casa, eu a vi. I played video games yesterday. Eu joguei videogames ontem. Yesterday é muito bom para informar o passado simples. Você bateu o olho, yesterday, simple past. They went there the year before. Eles foram lá no ano anterior, the year before. E she bought me gifts last Christmas. Ela comprou para mim presentes no último Natal. Vamos continuar. E aí agora? Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna da frase apresentada. The kids were hungry and all the pie. Tá. Que tempo verbal essa frase está? A gente já viu que tem o were, que é o verbo to be no passado. Ali, ó, o were é verbo to be no passado. Ele mostra que essa frase está no passado simples. E, pelas opções, a gente vai ter que falar que é o verbo comer. Então, qual que é o verbo comer no passado? O verbo comer é o eat, mas ele é um verbo irregular. No passado, ele é ate. Então, the kids were hungry and ate all the pie. Comeram a torta toda. Vamos para mais uma aqui rapidinho. Indicate the alternative that best completes the following sentence. Thanks the financial aid he to attend the university. Então, vamos olhar as opções. Tudo indica que tudo aconteceu aqui no passado. Thanks, a gente fala assim, thanks to, graças a, porque ali é a ajuda financeira, financial aid. Então, thanks to, então a gente já tem fora a letra B e a letra E. Thanks to the financial aid he,
que ele recebe ou recebeu, ele pôde ou pode frequentar a universidade. O que você acha? Bom, eu acho que é a letra D. Na verdade, eu tenho certeza. Thanks to the financial aid he received, graças à ajuda financeira que ele recebeu, ele pôde, was able, ele pôde frequentar a universidade. Vamos falar rapidinho aqui do used to. Olha só, primeira coisa, normalmente a gente bate o olho no used to e acha que tem a relação com usar. Não é isso. O verbo usar, ele existe, claro, é o to use. Na verdade, a gente inverte, a gente usa used to. Até a pronúncia é diferente. A gente fala de um hábito que ocorre ou ocorreu e não ocorre mais. Qual que é a ideia do used to? Se você usa ele no passado, quer dizer que no passado acontecia, no presente não mais. Mas se você põe ele negativo no passado, você fala que no passado não acontecia, mas no presente sim. Então a gente tem sempre uma inversão entre presente e passado. Vamos dar uma olhada como isso acontece? É uma atividade regular no passado que não acontece mais no presente. Então, quando eu falo assim, I used to play video games every weekend, quer dizer que eu costumava jogar videogames todo fim de semana. Mas, automaticamente, eu não preciso escrever o resto da frase. Você que está me ouvindo vai entender o quê? Que hoje, não mais. Então, era real no passado, mas agora no presente, não mais. E se eu colocar isso no negativo? I didn't used to do my homework. Eu não costumava fazer minha tarefa de casa. Mas quando eu coloco no passado que eu não costumava, quer dizer que agora no presente? Sim. Eu posso usar em perguntas. Did you used to live in London? Você costumava morar em Londres? Se eu falo yes, I did, eu costumava, mas agora não mais. E se eu falo no, I didn't, eu não costumava, mas agora sim. Lembrando, o used to, ele usa como base o passado simples. Então, as regras de passado simples se adequam a ele também. Então, ali na afirmativa, used to, normal. Mas quando a gente põe no negativo, esse used perde o D. Por quê? O did já está no negativo, já está no passado. Então, did sendo no passado, didn't used to. Olha lá na forma interrogativa, did you used to? O que não vai se separar dele é o to depois. Ó, já coloquei a resposta aí para vocês. Qual que é a melhor de todas? I used to smoke, but I don't anymore. É uma frase muito típica de professores de inglês, né, para exemplificar o uso do used to, tá? Então, I used to smoke, costumava. Você pode colocar qualquer outro verbo. I used to smoke, I used to play, I used to drink, I used to go out with my friends. Então, eu costumava, mas não mais. Vocês vão ver que os demais ali não querem dizer nada com isso. Então, tomem cuidado, tá? Used to usa a estrutura do passado simples, de uma rotina, de uma coisa que acontecia várias vezes, mas que hoje não acontece mais. E vamos falar um pouquinho do passado contínuo. Na aula passada eu falei do presente contínuo, que era o verbo to be no presente, mais verbo no ing, correto? Mas no passado contínuo, o que vai mudar? É o verbo to be que vai para o passado. Nós temos o was e o were, o verbo to be no singular ou no plural, mais verbo no ing. Mas para que serve esse negócio de passado contínuo? Para descrever ações que estavam em andamento no passado. Uma ação que estava acontecendo quando o outro inicia, interrompendo ou não. Então, peraí. Então eu posso falar de algo que estava acontecendo durante certo tempo, ou eu posso falar de duas coisas que aconteceram ao mesmo tempo, ou eu posso falar de uma coisa que acontecia e foi interrompida ou não por outra. Vamos olhar os exemplos, que eu acho que vai ficar melhor, hein? They were buying a new house. Então, eles estavam comprando uma casa nova. She was dreaming. Ela estava sonhando. He was doing his homework. Ele estava fazendo a tarefa de casa dele. We were watching TV. Nós estávamos assistindo TV. It was raining a lot. Estava chovendo muito. Então, são coisas que estavam acontecendo durante certo tempo no passado, certo? Olha aí a estrutura. Lembrando, o was, né, que a gente usa com I, he, she, it, e o were, que a gente usa com you, we, you, they. Né? Então, nós temos o verbo to be no passado, verbo principal no ing e o complemento. She was playing the piano, ela estava tocando piano. We were studying English, nós estávamos estudando inglês. Vamos para agora exemplos de combinados de verbo no passado contínuo e no passado simples. When I was coming from work, I saw an accident. Então, nós temos duas ações. Olha só, quando eu estava vindo do trabalho, eu vi um acidente.
Então, estava algo acontecendo durante certo tempo e uma coisa aconteceu durante um momento. Não necessariamente uma coisa interrompe a outra, mas nós temos aí duas ações. Uma estava contínua. Então, essa ação contínua vai ter que ter verbo to be no passado, mas verbo no ing. Vamos para outro exemplo. I was sleeping when the telephone rang. Eu estava dormindo quando o telefone tocou. He was doing his homework when his mom arrived. Então, ele estava fazendo o dever de casa dele e a mãe dele chegou. We were watching TV when the neighbor next door screamed. Então a gente estava assistindo TV, estava lá assistindo TV, de repente o vizinho da porta ao lado gritou. Tudo bem? E aqui nós temos duas ações ao mesmo tempo e a gente usa a palavra while. The men were playing volleyball while it was raining. Então os homens estavam jogando vôlei enquanto estava chovendo. Então estavam duas ações acontecendo ao mesmo tempo. Os homens jogando vôlei e chovendo. I was sleeping while she was doing her homework. Eu estava dormindo enquanto ela estava fazendo o dever de casa dela. E he was doing his homework while we were playing video games. Então ele estava fazendo a tarefa de casa enquanto nós estávamos jogando videogame. Então são duas ações ao mesmo tempo. A gente usa a palavra while. Bora para mais uma questão aí. Preencha os espaços em branco com a forma verbal correta. Para o vídeo, tenta fazer sem a minha ajuda. Bora lá. When she, alguma coisa, I, estava fazendo outra. Então, quando ela, eu. Então, aqui dá uma ideia, não é? Assim, a priori, assim, a gente botando o olho, parece que uma coisa estava em andamento e uma outra coisa foi súbita. No caso, when she, quando ela chegou, eu estava tentando fazer minha tarefa de casa. Como é que é isso em inglês? When she arrived, o chegar ele é rápido, né? Ela chegou, eu estava tentando, era uma coisa que estava lá acontecendo no passado. I was trying to do my work, né? Estava tentando fazer meu trabalho, né? Vamos falar de phrasal verbs. Dessa vez eu trouxe dois verbos aí, dois famosinhos, o to come, que é o vir, e o to get, que é obter e conseguir. Que ele é o canivete suíço aí de língua inglesa, serve para um monte de coisa. Vocês vão ver que a lista do phrasal verb do get é enorme, mas você já deve conhecer alguns. Vamos verificar. To come. Bom, que é o vir. Come about, acontecer. How did the problem come about in the first place? Como é que esse problema aconteceu? Né? In the first place é assim. E aí? Né? Primeiro, não é? Primeiro, como é que esse problema aconteceu? Come across é encontrar. I came across a friend at the mall yesterday. Acompanhar, que é o come along. We're going to the mall. Come along, né? Acompanhe a gente, vem com a gente. Come out é aparecer. When the facts came out, I was astonished. Então, quando os fatos, né, apareceram, eu estava surpreso. Né? Come around, visitar. I must come around more often. Eu tenho que visitar mais vezes. Né? Come back, retornar. She went there and came back in an hour. Ela foi lá e retornou em uma hora. Vamos agora para o to get, que é o obter, que é o conseguir. Get along, progredir. You have to work hard to get along. Trabalhar muito para progredir. Get away, fugir. The prisoners were able to get away. Os prisioneiros conseguiram fugir. Get back, que é uma música dos Beatles, fica aí a dica, hein? Voltar. When did you get back from London? Quando você voltou de Londres? Get by, sobreviver. How can teachers get by on so little money? Não vou nem comentar essa frase, né? Como é que os professores conseguem sobreviver com tão pouco dinheiro? Get down, descer. She was told to get down from her horse. Então, ela foi falado para ela para descer do cavalo. Get in, entrar. She got in her new car in front of her house. Vamos para mais alguns, hein? Get off, desembarcar. You have to get off the bus. Você tem que sair do ônibus, você tem que desembarcar do ônibus. Tá? Desembarca. You have to get off the bus. Chegou na sua estação, é a sua hora. Get on. É de embarcar, né? You have to get on this bus. Então, chega aí. Get out é sair. We have to get out of this bus immediately. A gente tem que sair desse ônibus imediatamente. Get over. Recuperar-se. You have to get over her. Tem que se recuperar dela, tem que superar, né? E se recuperar também pode ser superar. Get rid of. Livrar-se de. You have to get rid of this.
né? Se livre disso. Get rid of this. E get up, levantar. What time do you get up every day? Então, vamos praticar mais um pouco. Cenário alternativa que corresponde à forma afirmativa do segmento. Opa, você já botou o olho ali, já viu que tem o didn't. Didn't é um sinal, né? Tá o sinal falando assim, ó, passado simples, passado simples, passado simples, não é? Então, didn't think. Então, qual é o passado simples do think? Aí eles colocaram várias versões de palavras muito parecidas, né? Para te enganar. Mas você não vai ser enganado. Isso não vai acontecer com você, porque você sabe que é a letra A. É o thought. Think, thought. T-H-O-U-G-H-T. Lembra que o think começa com T e termina com T. Tá? Think, thought. Beleza? Vocês já viram ali a letra D, o through? Vocês já devem ter visto, sabe onde? Em restaurante de fast food por aí. Que tem o famoso drive-thru, porque você dirige através, não é? E a palavra through, ela está abreviada, não é? A letra C e a letra D estão falando a mesma coisa, tá, gente? Fica aí a dica, tá? Mas through não é o que interessa pra gente. O que interessa pra gente é o thought. E aí? Alternativa que apresenta a forma interrogativa da frase. The death rate rose 33%. Então, ó, the death rate rose. O verbo rose, tome cuidado com ele que ele já está no passado. Você vai ter que colocar ele, como a gente vai usar o did, você tem que colocar ele no infinitivo sem o to. Então, de cara, a gente já sabe que essa frase vai começar com did. Você corta logo a letra D e a letra E. E o que você acha? Did the death rate rose, raise or rise? Olha só, por que vai continuar a mesma coisa? Corta o rose. O rose é o passado do verbo rise, de aumentar. É o rise, o R-I-S-E. Então, nós temos aí a letra C. Beleza? Vocês estão vendo que nesses concursos, nessas provas por aí, vocês vão mandar super bem? Eu acho, hein? Complete the following sentence with the best alternative. In the past, English cavaliers soared while on the left. Então, no passado, então os verbos têm que estar tudo no passado. No passado, então, olha, e é passado simples, então a gente já vai eliminar alguns. Eu vou deixar para vocês tentarem fazer essa sem minha ajuda. O que vocês acham? Resposta, letra A. In the past, English cavaliers drew swords, né? Drew swords, desembainhou a espada, né? E enquanto cavalgavam à esquerda, on the left. Vamos lá para a questão Enem, linda e maravilhosa aí, você sabe o que fazer, né? Título, fonte, enunciado. Então vamos lá. Título não tem, nós temos a fonte ali. Beleza, não está dizendo tanto assim. Enunciado, a autora desse comentário sobre o filme Frida. Opa! Então já sabemos aí que tem alguém escrevendo sobre o filme da Frida. Mostra-se impressionada com o fato de a pintora ter uma aparência exótica, vender bem a sua imagem, ter grande poder de sedução, assumir sua beleza singular e recriar-se por meio da pintura. Vamos encontrar o que ela fala no texto, porque muitas das alternativas que tem aí podem ser simplesmente ligadas a Frida, não é? Do que a gente já conhece dela, da pintora Frida. Então vamos dar uma olhada no texto agora. Bom, one of the things that made an incredible impression on me in the film was Frida's comfort in and celebration of her own unique beauty. Olha, primeira frase do texto já está falando muita coisa. Uma das coisas que mais me impressionou, que me trouxe uma incrível impressão do filme, foi como a Frida se sentia confortável e celebrava a beleza única dela. Her own unique beauty. Ela não tentava se colocar, né, como no convencional, nas ideias convencionais da imagem da feminilidade e que fazia dela bonita, né? Algo, né? Alguém ou algo bonito. Ao invés disso, ela she fully inhabited her own unique gifts. Então, ela habitava dentro de si própria os dons dela, né? As coisas que ela tinha únicas. Not particularly caring what other people thought. Então, não se preocupando com o que as pessoas diziam. She was magnetic and beautiful in her own right. Ela era, né, atraente, né, no magnetic de trazer isso, né, de ter atração
E era bonita do jeito dela. She painted for years, not to be a commercial success or to be discovered, but to express her own inner pain, joy, family, love and culture. Isso aqui é muito bonito. Então ela pintava por anos, mas não como um sucesso comercial, ou para ser descoberta, mas para expressar a dor interna dela, a alegria, a família, o amor, a cultura. She absolutely and resolutely was who she was. Então ela era realmente quem ela era. The trueness of her own unique vision and her ability to stand firmly in her own truth was what made her successful in the end. Então, essa coisa da verdade dela se assumir como nessa única visão e habilidade de ficar firme, a sua própria verdade a transformou no sucesso no fim. Então, olha só que bonito texto, né? Então, o que vocês acham que a autora estava falando? Ter aparência exótica? Vender bem a imagem? Poder de sedução? Assumir beleza singular ou recriar-se por meio da pintura? A resposta é letra D de dado. Assumir sua beleza singular. Tá? Tomem cuidado, porque o recriar-se por meio da pintura acontece, mas não é o comentário principal. O que impressiona é a partir do momento que ela assume essa beleza singular, todas as outras coisas acontecem. Muito boa questão, muito legal. Letra D. E vamos para mais uma aqui do Enem de 2016. Está ali, linda, maravilhosa a questão, e a gente vai olhar primeiro lá o título. Italian University switches to English. Opa! Universidade italiana muda para o inglês. Opa, boa notícia para você que fala inglês aí, ó. Que beleza. Então vamos olhar. As línguas têm um papel importante na comunicação entre pessoas de diferentes culturas? Com certeza. Diante do movimento de internacionalização do ensino superior, a Universidade Politécnico de Milano decidiu o quê? Vamos olhar rapidinho aqui. Elaborar exames em língua inglesa para o ingresso na universidade? Ampliar a oferta de vagas na graduação para alunos estrangeiros? Investir na divulgação da universidade no mercado internacional? Substituir a língua nacional para se inserir no contexto da globalização? Ou estabelecer metas para melhorar a qualidade do ensino de italiano? Vamos olhar rápido aqui no texto. Quando a gente passa o olho no texto, já assim bem rapidinho, a gente vê que começa falando da universidade, que tem muitos ícones italianos, não é? Que a Universidade de Milano é muito importante, mas olha ali, ó, is going to switch to English language. Então, a universidade vai mudar para a língua inglesa, vai usar a língua inglesa, tá? E tem mais, will be taught and assessed entirely in English rather than Italian. Então, vai ter ensinado e vai ter as avaliações em inglês. The waters of globalization are rising around higher education. And the university believes that if it remains Italian-speaking, it risks isolation and will be unable to compete as an international institution. Essa parte aqui é a parte principal do texto, porque fala o seguinte, se continuar falando só italiano, ela pode se isolar na questão internacional. E fala uma coisa interessante ali, as águas da globalização estão aumentando, elas estão subindo, a rising. Esse rise a gente já viu aqui. Então, eu acho que daí a gente já pode ir para a resposta, que é letra D. Substituiu a língua italiana para se inserir no contexto de globalização e ensinar tudo em inglês. Beleza? E por isso, por hoje eu acho que é só. E a gente se vê na próxima. Até mais, pessoal. See ya!